Salve galera! E aí, tudo bem? Bora falar sobre artigos científicos? Como ler e como fazer? Eles têm alguns passos aqui que são interessantes para quem está buscando fazer seus artigos científicos, buscando ler artigos científicos e muitas vezes sente-se um pouco confuso. Então, tem algumas dicas aqui para vocês. A primeira dica é onde buscar os artigos científicos. Então, tem diversos sites que trazem uma infinidade de artigos, como, por exemplo, o Google Acadêmico. Além do Google Acadêmico, temos também o site da Science Direct, sciencedirect.com. Cielo.org é um outro site que tem diversos artigos também. Além do periódicos.caps.gov.br, tem todos os artigos publicados, cadastrados na CAPES. Temos também a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Então, todas as teses e dissertações são cadastradas junto a essa biblioteca. Então, tem diversos trabalhos dentro da área. E a worldwidescience.org, que dá acesso à base de dados e portais científicos de diversos países do mundo. Então, também é um outro local onde a gente encontra diversos artigos. Nesses sites, para a gente procurar a pesquisa, a segunda dica é como pesquisar. Então, sempre tem palavras-chave. Alguns sites trazem palavras-chave diretas. Você coloca no mesmo item a palavra, um trecho que você queira buscar, por exemplo, resíduos sólidos. E tem outros que trazem palavra por palavra. Então, o ideal é sempre colocar aquelas palavras que são relevantes e que são de maior destaque no tema que você está buscando. Se a gente quer trabalhar com RCD, colocar RCD, colocar outra opção, resíduos sólidos urbanos, colocar palavras que sejam específicas daquele assunto onde a gente está pesquisando. Um próximo item é, depois de colocar essas palavras, vão aparecer diversos artigos. Aí a gente vai fazer a leitura. Então, a primeira leitura é a leitura do título, direto. Lê o título e vê se interessa. Tem diversos, por a gente digitar lá resíduos, que vão aparecer resíduos de saúde, resíduos sólidos urbanos, resíduos líquidos, diversos tipos relacionados àquele tema que a gente colocou. Então a gente vai ler e ver pelo título o qual é o que mais interessa. E separar aqueles artigos que mais interessam, que tenham a ver com o tema da pesquisa, com aquele novo tema proposto que vai ser desenvolvido no artigo, ou com aquele artigo onde a gente está usando de base e está fazendo a leitura sobre ele. Então, a primeira leitura é esta. Uma segunda leitura que deve ser feita é a do resumo. Então, a gente lê o resumo, porque no resumo, um resumo bem feito, ele contém um pedaço de cada parte do que vai constar o artigo. Então, ele vai ter uma frase introdutória. No resumo vai ter o próprio objetivo do artigo, a metodologia como ele foi feito, explicada bem simplificadamente como foi feito o trabalho, como ele foi desenvolvido. Depois algo dos resultados, algo de conclusões e discussão que seja de relevância, que seja muito importante para o trabalho, vão constar nesse resumo. Então vai ter um pedacinho de cada parte dele. Então lê o resumo e vê se interessa. A partir dali, a gente já vai saber se aquele artigo vai ser bom para a gente ler ele completamente. E depois de ler o resumo, vai separar o artigo para daí fazer a leitura dos artigos que são importantes dentro do que a gente está propondo para desenvolver um novo artigo científico, por exemplo. A leitura desse artigo, ela tem que ser feita no mínimo 3 vezes. 3 vezes. Ana, você não vai acreditar, custou R$3. 3? R$3. 3? R$3. Vocês acreditam? R$3? R$3. Com paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, R$3. 3? R$3. R$3? R$3. R$3? A primeira delas, a gente faz uma leitura geral, para conhecer o artigo, para saber do que ele se trata. Então essa é a primeira leitura. Uma segunda leitura deve ser feita marcando, destacando aquelas partes que a gente não conhece ou que não entendeu. Às vezes tem termos que a gente não conhece, às vezes tem um artigo internacional, em outra língua, inglês, espanhol, entre outras. É importante fazer essa marcação, destacando tudo aquilo que a gente não conhece e que a gente não entendeu. Buscar o que significa, buscar entender nessa segunda leitura. E numa terceira leitura, a gente vai marcar e separar os trechos que vão ser importantes dentro do trabalho que a gente possa utilizar no nosso artigo como um referencial teórico ou possa utilizar dentro da pesquisa do trabalho que está sendo desenvolvido com aquele artigo. Destaca trechos, vai destacando os trechos que vão ser relevantes para você em cima daquilo que está sendo proposto. Então, no mínimo, essas 3 leituras. Depois que destacar esses trechos, recorta esses trechos e coloca lá em um arquivo que você vai utilizar para depois confeccionar o seu artigo ali.
os trechos que você vai separar, vai separando eles. Não esquecer de cada trecho que você separar, colocar a fonte de onde ele é. Retirar, marcar de alguma forma de onde você retirou aquele trecho, para quando for utilizado no seu trabalho, você poder referenciar da forma correta. Uma próxima dica importante é que para um bom artigo, um bom trabalho acadêmico ou um TCC, em nível de graduação, é ideal a gente ter de 20 a 30 artigos base para desenvolver o nosso artigo. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Então, ter pelo menos, no mínimo ali, 20 artigos que você considere interessante, depois de ter feito todas essas leituras, todo esse pente fino, que utilize para depois, para a base do seu artigo, para ter como referência importante dentro do nosso trabalho acadêmico. Antes de começar a escrever, pesquise revistas, congressos, conferências, encontros científicos, onde você tenha interesse em publicar o seu artigo, para que você tenha em mãos todos os requisitos necessários e obrigatórios para escrever seu artigo. Esse local onde vai ser publicado, ele vai apresentar todas as características do que deve conter no artigo. Então, para a gente ter isso em mãos antes de começar a escrever o artigo. E se for um trabalho acadêmico, seguir todos os critérios solicitados, né, por aquela atividade que está sendo desenvolvida, seja ele um TCC ou um trabalho a nível de graduação intermediário, na graduação, por exemplo. E o que é importante também é que com essa escolha, buscar pelo menos uma, duas, alguma referência de algum artigo que tenha sido publicado nessa revista. É importante isso. Ajuda muito na hora do artigo ser aceito para ser publicado nessa revista. Vamos começar a escrever? Então, nós temos três de novo. Ana, você não vai acreditar. Custou R$3. 3? R$3. 3? R$3. 3 tipos de artigos. Artigos científicos, artigos de revisão e artigos originais. Os artigos científicos podem ser de revisão, experimentais ou originais. Os artigos de revisão são aqueles onde a gente vai trabalhar só teoricamente com ele, e nesses artigos deve ser levantado o máximo de informações possíveis. Tem nessa categoria artigos de revisão integrativa, narrativa e sistemática. Isso depende muito da característica do que a gente está buscando, do que a revista onde a gente vai publicar ou o evento onde a gente vai publicar esteja buscando para o nosso artigo. E os artigos originais são aqueles advindos de dados experimentais, são inéditos e inovadores geralmente, mais relacionados à área com laboratórios, por exemplo, onde a gente tenha experimentos sendo realizados, aí se encaixam nos artigos originais. A formatação básica de um artigo, ela é composta de um título. Então, esse título, dependendo da revista, ele solicita também que tenha o artigo em outra língua, ou título em outra língua. Depois do título, um resumo, que também pode ser que tenha um resumo também em outra língua sendo solicitado, seja ele inglês, espanhol, francês, depende de onde vai ser publicado. E junto com o resumo, as palavras-chave. As palavras-chave vão contar, vai ter as palavras específicas do trabalho. Não importa se repete-se muitas vezes lá nas palavras-chave, palavras que estejam no título, ou estejam no resumo, ou estejam no decorrer do texto. Tem que ser palavras importantes. Muitas vezes aquelas palavras-chave, na hora da pesquisa de um artigo, vão ser relacionadas. Quando a gente pesquisa algum artigo, ali elas são achadas e são elencadas quando a gente faz uma busca por artigos científicos. O resumo, como eu comentei com vocês, ele é composto de diversas partes dentro do artigo. Vai depender do tipo de artigo que a gente tenha, para que partes são importantes. Mas é importante também ter todo um pedacinho de cada elemento que conste no artigo dentro do resumo, para que ele seja um resumo completo realmente. Cada revista, cada local solicita uma quantidade de palavras-chave também tem limites, e também palavras no resumo. Então tem que seguir os critérios estabelecidos pelo local onde será publicado o artigo. O próximo item do artigo é a introdução. Então a introdução ela vai contar resumidamente do que trata o trabalho. Dependendo de onde está sendo publicado também, na introdução já consta os objetivos. Em alguns outros locais, o objetivo é um outro item. Então pode ter um item lá de objetivos, pode fazer parte da introdução. Então introdução item 1, objetivo 1.1, por exemplo, ou uma introdução sendo 1, objetivos 2. O objetivo pode ser um objetivo geral, alguns específicos, depende também do tipo de artigo que está sendo publicado. Então pelo menos um objetivo deve ser desenvolvido, né?
Além disso, podem ter objetivos específicos que vão auxiliar a atingir aquele objetivo geral. Então, para saber quando é obrigatório um ou quando é obrigatório o outro, vai depender muito dessa característica de onde está sendo publicado o trabalho. O próximo item dentro do artigo é a fundamentação teórica ou até o título revisão teórica. Depende muito do local também para a escolha desse título. Lembrando que não coloca-se mais revisão bibliográfica. Revisão bibliográfica só quando utilizam-se livros. Só livros dentro daquele trabalho, o que a gente não tem hoje em dia. A gente utiliza muitas vezes outros trabalhos publicados, como eu falei para vocês, na busca de outros artigos científicos, né? Então eles vão ter sempre, a gente vai ter mais do que uma referência apenas de livros, então por isso não utiliza-se mais o termo revisão bibliográfica, é revisão teórica ou fundamentação teórica. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Nesse item, a gente vai descrever tudo aquilo que é importante dentro do trabalho, que a gente possa utilizar dentro do nosso trabalho. Todos aqueles conceitos que vão ser relevantes, todos aqueles elementos que são importantes para entender aquilo que a gente está trabalhando. E se for um artigo de revisão, essa parte da fundamentação, ela vai contar tudo. Vai colocar todos os autores que trabalharam, o máximo possível de autores que trabalharam com aquele tema. Se for nesse artigo de revisão teórica, ele vai contar, vai fazer uma discussão já nesse item. Vai apresentar todas essas características. Um autor diz isso, outro autor diz aquilo, um trabalho fala disso, outro trabalho fala daquilo. Vai já apresentar todas essas características. E quando é um trabalho que tenha outros elementos, outras partes, tem uma metodologia sendo desenvolvida a mais, essa parte vai ser como base. É aquilo onde a gente lê e quando partir para os elementos do que foi feito dentro do trabalho, aquilo que dizer. E acaba lembrando e se referenciando dentro do artigo que está sendo desenvolvido. O próximo item é a metodologia, ou também vão encontrar o título materiais e métodos. Aqui é como uma receita de bolo. Sempre numa receita de bolo, de qualquer coisa que na verdade a gente vai fazer, a gente tem lá ingredientes e modo de preparo. Aqui da mesma forma, tem que constar os ingredientes e o modo de preparo. Tem que constar tudo que foi utilizado, o que foi feito pesquisa em sites, em bases de artigos científicos, em livros, foi feito pesquisa com pessoas, foi feito experimentos, utilizado aquele material, esses programas, tudo que foi utilizado e como foi feito, contar como foi feito. Aqui no contar como foi feito, é a gente pegar aqueles objetivos, seja o geral, seja os específicos, e contar como atingiu cada um. Contar por partes o que foi feito dentro do trabalho, seguindo uma ordem cronológica do desenvolvimento do trabalho, contando tudo aquilo que foi desenvolvido no decorrer do trabalho. Então isso é importante aqui dentro da metodologia, dentro de materiais e métodos. Contar o que utilizou para o trabalho e como fez o trabalho. Para que quem leia aquele trabalho entenda como ele foi desenvolvido e também, se quiser reproduzir, consiga reproduzir. Você tem que pegar, quem for ler aquele trabalho, saber reproduzir aquilo que foi feito no trabalho que você está propondo ali naquele artigo científico. Sendo um artigo de revisão e a revista onde vai ser publicada exige a metodologia, também você vai contar onde fez, como foi feito todo esse desenvolvimento do seu artigo científico. Então o próximo item é o item resultados. Algumas vezes vão encontrar o item como título resultados e discussões. Nesse item a gente vai apresentar os resultados. Se for um artigo com dados experimentais, vão ter todos os resultados, discutir aqueles resultados, o que outros autores falaram, o que foi feito no trabalho e o que conclusões chegaram naquele trabalho. Depois dos resultados e discussões, a gente vai ter o item conclusões. Algumas vezes ele é substituído, né? Tem conclusões, não tem resultados e discussões, às vezes só tem resultados, daqui de conclusões, não tem as discussões, depende muito do formato lá do artigo mesmo. E no item conclusões, a gente precisa concluir e ter pelo menos uma frase que responda o que foi proposto nos objetivos. Uma frase do objetivo geral, se tiver objetivos específicos, uma frase de cada dos objetivos específicos. É importante colocar aqui dentro das conclusões, ver se foi atingido aquele objetivo que foi proposto no trabalho. Depois disso, termina com as referências. Todas as referências que foram utilizadas no artigo precisam constar aqui nas referências. Segue o que é estabelecido pela ABNT, ou se for um artigo de outro país, o que é estabelecido por aquele país, por aquela revista, sempre vai seguir as normativas do local.
Então, segue tudo aquilo e coloca todos as referências que foram utilizadas para o trabalho. É importante que veja o formato. Algumas vezes as referências são apresentadas com números, outras vezes elas são representadas lá de alguma forma dentro do texto, e aqui ela é elencada da mesma forma. Também tem revistas que solicitam, tem locais que solicitam que essas referências sejam por ordem de utilização, e outros locais por ordem alfabética, então precisa seguir as recomendações estabelecidas. Além disso, a gente tem alguns itens opcionais, que tem revistas que aceitam ter esses itens opcionais, ou trabalhos que aceitam, como alguns agradecimentos, anexos ou apêndices. Lembrando que os anexos são aquilo de outros autores e o apêndice é aquilo que é produzido. Algumas tabelas, gráficos, projetos que sejam produzidos podem entrar diretamente, fotos, pesquisas com outras pessoas, podem entrar formulários de pesquisas e tudo mais aqui diretamente nos apêndices. Então isso vai depender de cada local, cada revista, se teve a necessidade, se pode colocar alguma coisa a mais, né? Alguns opcionais, vai depender do próprio local. Então essas foram algumas dicas sobre o nosso tema de artigos científicos, como ler e como fazer. Vamos aprender detalhadamente cada um desses itens de como escrever um artigo? Vamos lá? Fica ligado aí nas minhas redes que logo a gente vai ter um curso sobre esse tema. Valeu? Beijo no coração!